Muito boa tarde a todos, às pessoas que estão aqui presentes e às que estão a assistir via Zoom ou via Facebook. O meu nome é Filipe Figueiredo e sou, neste momento, Presidente da Direção da Associação de Pais da Escola Portuguesa. É com muito gosto que realizamos esta conferência e que vejo a adesão que tem. Queria, antes de mais, agradecer à Fundação Rui Cunha pelo apoio que nos deu e por ceder as suas instalações, na pessoa do Dr. Rui Cunha, que está ali atrás, da Dra. Filipa Guadalupe. Queria também agradecer ao Dr. Salles Marques por ter aceito o convite de vir moderar esta conferência, bem como a presença do Sr. Diretor da Escola Portuguesa e da Vice-Diretora, Dr. Manuel Machado e a Dra. Zélia. Agradeço, por último, também ao Dr. Laborinho Lúcio o facto de, muito amavelmente, ter desde o início aceitado participar e partilhar connosco algumas reflexões que vem fazendo sobre a educação. E não me quero alongar mais, porque não foi para me ouvirem que cá vieram. Passo a palavra ao Dr. Salles Marques, que irá apresentar o nosso orador e, de seguida, iniciaremos então a conferência. Muito obrigado e boa tarde a todos também. O Dr. Álvaro Laborinho Lúcio é natural de Nazaré, onde nasceu em dezembro de 1941. É juiz conselheiro, jubilado do Supremo Tribunal de Justiça, vogal do Conselho Superior da Magistratura, professor universitário e escritor. É doutor honoris causa em Educação pela Universidade do Minho. Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, exerceu a sua magistratura em várias comarcas e funções diversas, como juiz, procurador da República, procurador-geral adjunto, diretor da Escola da Polícia Judiciária e do Centro de Estudos Judiciários. Foi nomeado para o governo do Dr. Cavaco Silva entre 90 e 95, exercendo cargos de secretário de Estado da Administração Judiciária e ministro da Justiça. Foi nomeado em 2003 pelo Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio, Ministro da República para os Açores. A sua atividade política prolonga-se e inclui exercício de cargos de deputado da Assembleia da República e Presidente da Assembleia Municipal de Nazaré, eleito como independente nas listas do PSD. Foi condecorado com a Gra Cruz da Ordem San Raimundo de Penamfor pelo rei da Espanha, Dom João Carlos, e a Gra Cruz da Ordem Militar de Cristo pelo Presidente Jorge Sampaio. Poderia ficar por aqui, e já muito teria dito sobre a sua brilhante carreira, mas o que o traz hoje entre nós é a sua dedicação à causa da educação e a sua condição de escritor, com diversos livros publicados, de onde destaco a Arte e Cidadania e os romances O Chamador, O Homem que Escrevia Azulejos e O Beco da Liberdade. Gosto particularmente de uma frase sua, retirada de uma entrevista que deu em 2018. Encharcamos as crianças de tal maneira com competências que nunca chegamos a saber quais são as suas capacidades. E a questão é essa, será que a arte nos permite chegar aí? Muito obrigado e tem a palavra o Dr. Laborinho Lúcio. Muito obrigado. Muito obrigado, uma vez mais. Gostaria, evidentemente, de começar por vos cumprimentar a todas e a todos, por agradecer o convite que me proporciona o imenso gosto de poder estar durante uma boa parte a conversar convosco sobre um tema que nos interpela a todos. E queria saudar, evidentemente, a Associação de Pais da Escola Portuguesa de Macau e a Casa de Portugal em Macau, a respectiva fundação, os seus dirigentes, agradecer as palavras de apresentação que acabaram de me ser dirigidas também, e pedir-vos e pedir a todas e a todos aqueles que me escutam que aceitem que quando venho dirigir-me, quer à Associação de Pais, quer à Casa de Portugal em Macau, eu estou apenas a partilhar convosco algumas reflexões, algumas inquietações que este tema me suscita e não de maneira nenhuma a fazer uma conferência com aquela ideia tradicional de que há alguém especialmente informado que informa e outros que vão adquirir mais conhecimentos a partir da informação que lhes é prestada. Não é essa a relação que eu gostava de estabelecer convosco,
mas sim o de podermos ter aqui um momento que fosse interessante para todos acerca da questão que aqui nos traz, isto é, a relação entre a arte e a educação. E para isso, para essa partilha de reflexão que é a minha, eu gostava de propor uma tese de partida. E a tese de partida, no fundo, não era mais do que a frase de Sofia de Melo Brainer, ela própria também já uma repetição daquilo que era o pensamento anterior de Teixeira de Pascoais, e na qual Sofia de Melo Brainer diz que só a arte é didática porque a arte não explica, a arte implica. E esta seria, se estivessem de acordo, a tese que eu iria tentar demonstrar ao longo da minha intervenção. Ela leva-nos de imediato para a relação entre a educação e a escola, mas fazendo com que nós entremos no tema pelo lado do sujeito a implicar. Na medida em que se a arte não explica, mas implica, e é por essa via que ela é verdadeiramente didática, então implica quem, perguntamos nós, e teremos de ir à procura do sujeito a implicar nesta relação entre arte, educação e escola. Evidentemente que o sujeito a implicar é o aluno, ou até para sermos mais corretos, os alunos e as alunas, mas teremos a ocasião de lá chegar. Para o fazer, eu pedi-vos autorização para me deixarem fazer uma passagem breve pelo contexto em que esta questão se coloca, para depois, a partir daí, nós podermos desenvolver um pensamento que nos possa levar a conversar depois uns com os outros. E o contexto em que nos encontramos hoje, onde quer que estejamos, e eu estou a falar-vos daqui para aí, na consciência de que aquilo que vou dizer é tão verdadeiro aqui como é verdadeiro aí, eu diria que nós hoje vivemos um tempo que, enfim, em traços muito grossos e por isso muito pouco especificados do ponto de vista da sua desconstrução, nós vivemos um tempo marcado, sobretudo, pela complexidade. Todos o dizemos, sabemos o que isso significa, não importa estar a perder tempo agora a conceptualizar, pela diversidade, mercê da complexidade e da diversidade, pela incerteza, e mercê de tudo isso pelo risco. Isto é, vivemos hoje uma sociedade marcada pela complexidade, pela diversidade, pela incerteza e pelo risco. E eu gostaria de adiantar, como ponto de vista e, portanto, como perspectiva pessoal, que isso em si é um bem. A complexidade, a diversidade, a incerteza e o risco têm uma dimensão profundamente humana, e é essa dimensão humana que torna a sociedade hoje uma sociedade complexa, uma sociedade que coloca problemas em que a diferença se deixou ultrapassar pela própria diversidade, em que somos confrontados permanentemente com desafios que geram incerteza e que, por sua vez, multiplicam o risco no nosso cotidiano. Eu diria que isto em si é bom. A questão está em saber o que é que pode resultar de negativo de uma sociedade que se confronta com este tipo de características. Eu diria que é exatamente a transformação do risco em perigo, e o perigo é o da quebra da coesão social, ou, se quisermos dizer de outra forma, um aumento significativo da exclusão social, com tudo o que daí pode derivar em transformação daquilo que, por exemplo, o Richbeck codifica como a passagem da sociedade do risco para a sociedade da catástrofe. Ora, o que fazer então para evitar esse perigo? Eu aqui gostaria também de partilhar convosco o pensamento do mesmo Ulrich Beck, e justamente o sociólogo que cunhou a expressão sociedade do risco, quando ele diz que para nós intervirmos saudavelmente na sociedade do risco, o que nós temos de fazer é, primeiro, agir e, em segundo lugar, cooperar. Isto leva-nos a duas perspectivas que me parecem evidentes, que são, em primeiro lugar, a da necessidade de combater a indiferença. Aquilo que o Papa Francisco nos diz ser a globalização da indiferença e o desafio que ele próprio nos lança para combatermos essa indiferença. Isto significa agir. Em segundo lugar, cooperar
no sentido de encontrarmos sinergias bastantes uns com os outros, para que em conjunto nós possamos combater alguns efeitos perniciosos da sociedade do nosso tempo, como seja, por exemplo, o da instalação de uma ideia repetida vezes demais da inevitabilidade das coisas. Ora, a inevitabilidade das coisas só pode ser imposta a uma comunidade indiferente. Mas uma comunidade que age para combater a indiferença é uma comunidade que age contra a inevitabilidade das coisas. Aliás, aquilo que Eugênio Lisboa dizia já no fim dos anos 90, quando falava exatamente da educação e apontava um dos objetivos da educação, o do combate à instalação de uma ideia de inevitabilidade que se impõe a cada um de nós como cidadãos. Ora, se esta aproximação ao contexto onde o nosso tema se coloca nos permite dar um avanço significativo para poder avaliá-lo criticamente, eu diria que, ao fazermos este trajeto, nós aproximamos do núcleo duro da cidadania e da consciência verdadeira e própria do que é a cidadania moderna. E para isso eu pedi-vos também autorização para ir um pouco mais longe ainda neste domínio e citar o pensamento da socióloga Dominique Schnapper, que é um pensamento que eu cito muito repetidamente e que, segundo ela, nos leva a definir o direito nuclear da cidadania moderna como sendo o direito de cada um a desenvolver o máximo das suas capacidades por forma a poder participar ativamente na vida pública, política, económica, social e cultural. Eu estou na liberdade de repetir a afirmação, o conceito ou a essencialidade deste direito que Dominique Schnapper reconhece à cidadania moderna. O direito de cada um desenvolver o máximo das suas capacidades para poder participar ativamente na vida pública, política, económica, social e cultural. E eu perguntar-vos-ia, quer às senhoras professoras, quer aos senhores professores que nos escutam, quer aos pais encarregados de educação, que objetivo mais evidente devemos nós querer para a nossa escola que não seja exatamente este. Fazer com que, através da educação formal, nós possamos fazer com que cada um e cada uma dos nossos alunos e das nossas alunas desenvolvam o máximo das suas capacidades por forma a poderem participar ativamente na vida pública, política, económica, social e cultural. E para isso, nós podemos, numa síntese sempre imperfeita, como são todas as sínteses, assentar na ideia de que aquilo que devemos pedir à escola hoje, no nosso tema, e numa sociedade marcada justamente pelas características que eu vos referi, a complexidade, a diversidade, a incerteza e o risco, o que nós devemos ter como objetivo fundamental é levar as nossas crianças a aprenderem a pensar, em segundo lugar, a aprenderem a escolher e, em terceiro lugar, a aprenderem a fazer, a agir, a serem competentes. O que, no fundo, não é outra coisa que não seja a desenvolverem as capacidades para participarem na vida pública, política, económica, social e cultural. Mas quem são essas crianças, então? Que sujeito é esse, o tal sujeito a implicar na perspectiva ou no ponto de vista da Sofia de Mello Brunner, de onde nós partimos? E essas crianças são o cada um da escola moderna. O cada um que Dominique Schnapper isola para dizer que o direito fundamental da cidadania é o direito de cada um a desenvolver, etc, etc. E não o direito de todos, visto que, como sabemos, todos e ninguém é mais ou menos a mesma coisa. E, portanto, o que falamos é de cada um, e ao falarmos de cada um, estamos a fazer entrar pela escola a dimensão da diversidade que eu vos referi anteriormente e a substituir o aluno, a figura clássica, abstrata, normativa do aluno, que nós escolhemos em termos de educação da chamada escola burguesa enquanto conceito, não enquanto perspectiva ideológica, que no fundo partia da visão do aluno, de uma escola definida abstratamente de cima para baixo e que assentava na norma e no princípio da igualdade as regras normais
que conduziam ao seu funcionamento. Ora, o que nós temos hoje nas nossas escolas não é mais o aluno, mas sim os alunos, cada aluno e cada aluna, e é relativamente a cada um que nós temos de identificar a figura do sujeito que hoje trazemos como elemento decisivo para abordar o nosso tema e perguntarmos então o que temos nós de criar nesse aluno e nessa aluna para poder intervir, para poder responder numa sociedade marcada pela complexidade, pela diversidade, pela incerteza e pelo risco. Eu diria que os dois objetivos fundamentais são, em termos individuais, criar uma verdadeira autonomia do sujeito, autonomia que vai permitir que ele possa agir, como demanda Ulrich Beck, mas ao mesmo tempo, ao lado da autonomia, formar também para a solidariedade, para que ele possa, além de agir, cooperar e cooperar ativamente. Isto é, chamando a atenção para a importância do valor do outro, ter da solidariedade a ideia de que ela não é outra coisa senão a afirmação de cada um com o outro, na medida em que apenas com o outro cada um atinge o máximo da afirmação de si próprio, e, portanto, deixarmos entrar pela escola também o discurso, que é hoje um discurso oficial, seja das Nações Unidas, seja da União Europeia, seja nomeadamente do nosso próprio país, que é o da inclusão universal demandada a uma escola de frequência obrigatória universal também. Ora, com este conjunto de pressupostos, eu tenho que vos pedir desculpa por os ter tratado de uma forma a traço tão grosso, visto que cada um deles demandaria uma aproximação muito mais minuciosa. Com este pano de fundo, eu diria que é a altura, então, de entrarmos na escola e de entrarmos pelo lado dos conteúdos, ou das matérias, ou dos currículos, se assim entendermos, e pelo lado dos métodos ou das metodologias na educação. E vermos até que ponto nós somos capazes de considerar a vinculação quer das matérias, quer dos métodos aos objetivos que referimos anteriormente, isto é, o de desenvolver as capacidades, o de ensinar a pensar, a escolher e a agir, o de garantir a autonomia individual de cada aluna e de cada aluno e de o formar para a solidariedade como pressuposto essencial para uma cooperação ativa capaz de evitar os perigos de uma sociedade que saudavelmente, da complexidade, da diversidade, de incerteza e de risco. E é aqui que, na minha perspectiva, surge de uma forma exuberante a arte e a relação a estabelecer entre a educação, a escola e a arte. E por aqui regressamos a Sofia Melbrenner e à sua afirmação de que só a arte é didática, porque a arte não explica, a arte implica. E aqui perguntar de que arte estamos a falar. E eu gostaria de tratar esse tema da resposta à questão da arte da qual estamos a falar, dividindo a própria questão e, se quiserem, também a concepção de arte que temos para esta relação dela com a escola em três partes fundamentais. A primeira dela, aquela que para mim é decisiva. Eu não vejo, não quereria conceber a relação entre a educação, a escola e a arte, usando a arte como um instrumento da própria educação e dos objetivos da educação, usando a arte, portanto, numa sua dimensão funcional. E aqui, se me permitem, eu não resisto a citar o pensamento de Oscar Wilde, quando ele, nomeadamente no prefácio ao retrato de Dorian Gray, diz que toda a arte é absolutamente inútil, na medida em que ela não tem sido feita, nem será feita para produzir ou para motivar ações, diz ele. E diz mais, a arte não existe para. O artista é apenas o criador de coisas belas. E vai mais longe, como sabemos, aqueles que conhecem, todos conhecem a obra de Oscar Wilde, vai mais longe dizendo que tinha como aspiração maior não fazer absolutamente nada, que é, como ele dizia, a coisa mais difícil do mundo, a mais difícil e a mais intelectual. O que não deve perturbar, evidentemente,
as senhoras professores e os senhores professores, nem os pais, os encarregados de educação presentes, porque ele próprio continuava e dizia que para Platão e Aristóteles a inatividade total foi sempre a mais nobre forma de energia. Para as pessoas da mais alta cultura, a contemplação foi sempre a única ocupação adequada do homem. Ora, se nós soubermos isto, e se soubermos que para os gregos a educação tinha uma origem etimológica e que se chamava verdadeiramente ócio, não se falava em educação, falava-se em ócio, e para os gregos o ócio era o campo de excelência para a educação, sendo que aquilo que combatia o ócio, isto é, a educação, era o negócio. É curioso nós puxarmos para os nossos dias esta relação entre o ócio e o negócio, vermos de que lado está hoje a educação e pormos aqui a questão fundamental que possamos extrair deste pensamento e que no fundo é esta, não evidentemente para nos reconduzirmos ao pensamento grego. Hoje, obviamente, ele não tem, nem podia ter atualidade na nossa sociedade e nas nossas escolas, não para termos uma leitura negativa da importância do negócio, obviamente que não, mas para compreendermos, sobretudo, que temos que estabelecer e temos que o fazer através da educação e, em grande parte, através da escola, uma nova relação com o tempo, com o uso do tempo e com o valor, como dizia Platão e Aristóteles, da contemplação. E é nesta medida, e é para isto, que nós temos de trazer para o interior da nossa educação e da nossa escola a arte como entidade autónoma, como objeto que vale por si próprio e que pode figurar ao lado da matemática, do português, das línguas, da geografia, da ciência, como objeto próprio e autónomo, como, repito, entidade autónoma a considerar por si própria. E que, no fundo, estabelece com o sujeito, o tal sujeito a implicar, uma relação de tal maneira fundamental que, sobretudo, o que se deve pedir à educação, em primeira linha, antes de tudo, quando ela se relaciona com a arte, é de que ela, educação, sirva para formar fruidores de arte. Eu lembrei-me do livro magnífico de Teolinda Gerson, A Cidade de Ulisses, quando a certa altura ela diz que a fruição de uma obra de arte é um encontro, um corpo a corpo, entre duas pessoas, duas subjetividades, duas visões. E vai por aí fora, levando-nos ao encontro do conhecimento da arte e ao encontro dessa instrumentalidade, aí sim, ou se quiserem, desse instrumento de que cada um dos fruidores dispõe para a sua relação com a arte e que é exatamente o da interpretação. Como sabeis, melhor do que eu, a relação do público com a obra de arte é uma relação que demanda do público a sua capacidade de interpretação. E é essa interpretação que vai dar a dimensão última, final, da própria obra de arte. Ora, neste romance de Teolinda Gerson, nós estamos a trabalhar à volta dos museus e das pessoas que interagem no interior dos museus. E aqui está um aspecto curioso da relação que há hoje, por exemplo, entre a escola e o museu, onde nós precisamos de inovar, e de inovar profundamente, para fugirmos um pouco àquela tendência de que o museu é um espaço que se visita entrando por um lado e saindo pelo outro, e podemos depois dizer que já visitámos o Museu X. Ora, o que me parece essencial é fazermos aqui um recuo profundo e, por exemplo, fazermos com que as nossas crianças, em pequenos grupos, visitem apenas uma sala do museu, estudem essa sala e depois, em interação com a própria direção do museu, possam, durante uma semana, serem cicerones dessa sala, para que sejam eles a explicar ao público o que é o significado do conjunto das obras que a sala comporta e poderem depois trocar a experiência de uns com os outros através da diversidade das salas que visitaram e que depois ciceronaram. Isto é, há que estabelecer uma relação de implicação direta e de intimidade através do conhecimento e depois da projeção do conhecimento em interpretação entre cada uma das crianças, as suas capacidades e a sua disponibilidade e aquilo que é a proposta que lhe é trazida
pela obra de arte. Ora, para isto ser assim, e para nós podermos trazer a arte para o interior da escola, como entidade autónoma que começa por valer por si própria, nós teremos que respeitar pelo menos 3 premissas fundamentais. Eu aqui seguia o pensamento de Elisa Marques, que até há pouco tempo foi entre nós quem esteve à frente do Programa de Educação Estética e Artística do Ministério da Educação. E diz ela que as 3 premissas fundamentais para a aprendizagem da arte como fruidor, como público, são, em primeiro lugar, criar nos alunos vontade e necessidade de contactar com a arte. É muito interessante dizer isto, porque já Ortega y Gasset dizia, quando falava de educação e quando falava de educação da ciência, ele dizia de uma forma bem interessante e bem atual hoje, que nós não devemos ensinar às crianças as ciências porque elas são necessárias. Nós devemos ensinar, primeiro que tudo, às crianças a necessidade das ciências. Porque criando a necessidade das ciências, elas rapidamente libertam o desejo de aprender a própria ciência. No fundo, o que estamos a dizer aqui, não devemos, até no domínio da ciência, explicar. O que devemos primeiro é implicar para explicar depois. E daí que a primeira premissa seja justamente essa, criar nos alunos vontade e necessidade de contactar com a ciência. Depois, em segundo lugar, compreender a relação com a arte por forma a valorizar esta em si mesma e não como auxiliar de outras matérias. É o que acabamos de dizer no desejo de reconhecermos a autonomia, a arte enquanto objeto próprio do estudo no interior da escola. E, finalmente, garantir um acesso à linguagem intrínseca e específica da arte, na medida em que, só assim, nós podemos libertar uma verdadeira interpretação. Isto é, chegados aqui, nós poderíamos concluir que o primeiro objetivo da escola, quando falamos de arte, é formar públicos, formar fruidores, formar conhecedores de arte e, portanto, formar cidadãos críticos. Aquilo que, no fundo, estava no pensamento de Paulo Freire, quando ele falava de consciência crítica e não, então, ainda em pensamento crítico, e quando ele dizia que essa consciência crítica era fundamental para combater o silêncio. Ora, é curioso nós ligarmos o pensamento de Paulo Freire e a sua consciência crítica como forma de combate ao silêncio daquilo que eu estou a tentar dizer-vos, colocando em lugar da consciência crítica ou com ela o pensamento crítico para combater a indiferença. O que significa que a escola encontra também no conhecimento da arte e na formação sobre a arte, encontra aquilo que no fundo é o desígnio de formar crianças com pensamento crítico, com consciência crítica e, portanto, com capacidade de combaterem o silêncio. Eu diria que um professor hoje, perante uma criança desobediente, não deve ter como objetivo transformá-la num aluno obediente. O professor hoje, perante uma criança desobediente, deve ter como objetivo transformá-la num cidadão dissidente. Isto é, pegar na desobediência, que é em si aquilo que nós, um pouco à pressa, qualificaríamos como um mal, e transformá-la numa energia boa, em que, no fundo, o fundamental da desobediência está, para que ela seja boa ou má, na existência ou não da capacidade crítica sobre ela. Isto é, ensinar a dizer que não, a compreender as razões por que se diz que não e a assumir a responsabilidade de dizer que não. Eu diria que, chegados aqui, nós podíamos, por exemplo, extrair uma primeira conclusão, muito popular na sua afirmação, mas que tem o seu significado e que é este, um dos grandes objetivos da escola, ao trabalhar a arte, é impedir que continue a dizer-se que os gostos não se discutem. Isto é, a partir de agora, com uma educação intimamente ligada à arte e respeitando a arte como entidade autónoma, o que nós podemos dizer é que cada um tem o direito de ter o gosto que quiser. Agora, o que não pode é dizer que eles não se discutem, porque todo o gosto se discute e só não se discute, evidentemente, quando se dispensa a consciência crítica, a qualidade do conhecimento que chega a uma interpretação que permita transformar essa interpretação, ela própria, em objeto de discussão na comunidade onde todos nós convivemos.
Ora, isto leva-nos necessariamente ao conhecimento da arte. E além das premissas que eu vos referi anteriormente no pensamento de Elisa Marques, eu não deixaria, embora muito responda também aqui, de passar pelo pensamento de Humberto Eco, quando ele nos indica os 3 grandes pilares para o conhecimento da arte. Segundo ele, a inteligência, a moralidade e a sentimentalidade. A inteligência como pensamento crítico, como vigilância crítica, já o dissemos. A moralidade como uma ética da interpretação. Não uma interpretação por um gosto imediato, voltamos aos gostos que não se discutem, mas uma interpretação construída, fundada, solidamente fundada em conhecimento. E daí a moralidade do próprio conhecimento da arte. E, finalmente, a sentimentalidade, que Humberto Eco veio isolar como essencial para uma aproximação cognitiva da arte enquanto entidade autónoma, mas, ao mesmo tempo, chamando a importância decisiva da emoção. Emoção que já, por exemplo, Daniel Barenboim nos salientava como fundamental, nomeadamente para a compreensão cognoscitiva mesmo da música clássica, por exemplo, mas que, finalmente, António Damasio nos veio legitimar como estrutura fundamental para a construção do próprio conhecimento. Ora, se é assim, então é a altura de nós, por um lado, compreendermos o sujeito a implicar através da arte como expressão didática por excelência no pensamento de Sofia de Melbrana. Mas há um outro sujeito agora essencial, que é o sujeito implicante, e que é o professor na nossa escola. E aqui também, para o professor, é fundamental que nós não deixemos de formar uma ética da educação e do ensino. Uma ética e uma competência de quem ensina. E este ensino da arte, que ao contrário do que alguns pensam, pode ser feito pelos professores no interior da escola, desde que eles tenham a formação adequada para o efeito. É esse o trabalho que, em parte, o Ministério da Educação tem tentado desenvolver no seu programa de Educação Estética e Artística. É fundamental que se caminhe para aí, porque não podemos continuar, a despeito das boas vontades que normalmente caracterizam esse modelo, a trabalhar a arte um pouco naquilo que é a vocação mais pessoal e, portanto, na escolha mais individual de várias das nossas professoras e dos nossos professores, por mais distintos que sejam a fazer. Ora, nós precisamos de especialização na formação, quer de professores nesse sentido, quer da participação no interior da escola, daqueles que são os atores decisivos do mundo artístico e do movimento artístico e do papel que eles podem ter no interior das nossas escolas. Nós precisamos para isso, quando falamos do professor, ou mesmo daquele que, vindo do mundo da arte, participa no interior da escola, precisamos de garantir 2 faces do seu conhecimento. Uma que é o conhecimento da arte, outra que é o conhecimento do sujeito a implicar. O conhecimento da criança e do jovem e a possibilidade de, através desse conhecimento, saber definir o diálogo a estabelecer na relação que se traduz por aquilo que, no fundo, é a didática, ou, se quisermos, neste aspecto mais, a própria pedagogia. Eu gosto de citar sempre o pensamento de Agostina Bessa Luís, quando ela colocava uma oposição, aqui relativamente às pessoas, todas elas, entre aquilo que marca a contradição que elas têm de resolver no seu cotidiano de vida, em que ela, por um lado, chamava aquilo que ela designava pela imposição do desejo do ser e, ao mesmo tempo, como obstáculo a uma afirmação livre da imposição do desejo do ser, é o princípio da imposição da ordem. E ela dava-nos a noção da contradição entre o máximo de liberdade na imposição do princípio do desejo do ser e o máximo de restrição dessa liberdade através da imposição do princípio da ordem. E ela dizia que esta contradição só se pode resolver salvaguardando sempre 2 aspectos fundamentais, o da ética e o da liberdade. Ora, é aqui que nós vamos encontrar a criança. E é aqui que aqueles que, através da psicologia e que as conhecem mais a cultura da criança e que desenvolvem mais o seu conhecimento sobre os próprios direitos da criança, nos vão chamando a atenção
para a característica fundamental que a criança ainda tem quando chega à nossa escola e que é exatamente a do desejo. Ora, é fundamental que a escola, que vem a ser um dos elementos fundamentais para fazer confrontar a imposição do princípio do desejo do ser da criança com a necessidade da imposição do princípio da ordem e, portanto, da normativização e da socialização, compreendam que, sendo certo que é fundamental garantir o respeito pelo princípio da imposição da ordem, é essencial que isso não mate muito daquilo que são as virtualidades da afirmação do desejo do ser. E isto é muito importante porque é a arte, muitas vezes, e agora surge aqui uma outra dimensão que permite regular esta relação, por forma a que nós não venhamos, como disse o meu ilustríssimo apresentador, citando uma frase minha, não venhamos, através da imposição da ordem e através de um conjunto de constrangimentos externos, a inundar ou a entulhar as crianças precocemente de competências e de regras de socialização fechadas e, portanto, entulhando e impedindo a libertação das suas capacidades e daquilo que é a expressão, também ela transformadora em capacidades do seu próprio desejo do ser tão natural. Se isto é assim, ou se isto pode ser assim, e mais uma vez são muito redutores os argumentos que eu vos apresento para concluir que, na minha perspectiva, assim deverá ser, nós podemos dar um segundo passo e chegar a uma outra dimensão da arte na sua relação intrínseca com a educação e com a escola. E que tem a ver com a relação entre arte e criatividade. Dir-me-ão, bom, mas foi disso que estivemos a falar. Em certa medida, sim, se estivéssemos a falar de arte, mas estando a falar da relação entre a arte, a educação e a escola, é preciso autonomizar conceptualmente a criatividade e a relação da arte com a criatividade para saber de que estamos a falar, porque agora já estamos a dar um primeiro passo numa instrumentalização da arte, que também pode acontecer. O que ela não pode é acontecer em via principal. A arte não pode entrar na escola apenas para ser instrumento, mas respeitada a sua autonomia, evidentemente que ela tem depois também, como tudo na vida tem, uma dimensão instrumental. E uma delas é na sua relação com a criatividade. Hoje, a criatividade é essencial e é essencial também no mundo dos negócios, ou se quiserem no mundo do negócio. E eu estou aqui a falar assim, devia dizer no mundo da economia, mas estou a dizer de negócio em função daquilo que vos disse na oposição clássica, na antiguidade, entre o ócio e o negócio, que fazia coincidir o ócio com a educação. Bom, aqui não é assim, e mesmo no mundo do negócio, no mundo da economia, no mundo dos mercados e da competitividade que aí acontece, hoje há uma superior valorização para a criatividade. Ainda recentemente, inquéritos feitos na Alemanha, por exemplo, junto das empresas com superior cotação na Bolsa, o que foi dito pelas administrações era que o que pediam à saída da formação escolar era gente criativa, gente capaz de confrontar-se com os valores novos e de criar inovação. É curioso que há muitos anos Hemingway disse que cultura é a capacidade para resolver questões novas. É interessante puxar hoje, ao nosso tempo, esta ideia de cultura e, de alguma forma, trazê-la também aqui à racionalidade que estamos a desenvolver. Mas é bom que nós tenhamos esta noção de que não é apenas por esta via que a arte deve ser chamada. Da mesma maneira que também não podemos ligar a arte à criatividade como se a criatividade fosse uma imanência, fosse alguma coisa que é inata ao próprio ser criança. Eu estou a dizer-vos isso porque, como sabeis, melhor que eu, durante muito tempo, nomeadamente na escola de Boston, mas muito no pensamento de Herbert Reed, que dizia que a educação deve ser feita pela arte e a arte deve estar no centro de toda a educação, isso levou a ligar essa perspectiva da arte e da criatividade a um tipo de soluções pedagógicas que acabaram por não conduzir a resultados positivos. Todos se recordarão, aqueles que têm pensamento sobre esta matéria, que se desenvolveu muito o espaço aberto e livre, onde se colocavam telas no chão, latas de tinta, pincéis, e as crianças eram deixadas à sua criatividade para pintar e desenvolverem essa criatividade como entendiam. Até que Desmond Morris, por exemplo, com a sua relação com os chimpanzés, fez uma experiência do mesmo tipo,
convocou um grupo de chimpanzés, deixou-os junto de um conjunto de telas com uma série de pincéis à mão e baldes de lata, e os pincéis desataram a pintar desalmadamente. O que se concluiu foi que eles passaram a alimentar-se pouco, a dormir mal e reduziram significativamente a sua atividade sexual. Não sei se foi isto que levou a que nós rapidamente tivéssemos abandonado as perspectivas de Herbert Reed e tivéssemos compreendido que a criatividade não é assim uma coisa tão espontânea quanto isso, é ela própria um conceito e que deve ser construída à medida que se vai construindo também o próprio conhecimento da arte. Mas aí surgem-nos também perspectivas conceptuais. E quando falamos de educação, arte e criatividade, pensemos sempre em Sir Ken Robinson, que disse a certa altura que a imaginação, a criatividade e a inovação estão presentes em todos os seres humanos e podem ser alimentadas e aplicadas. A imaginação é a característica distintiva da inteligência humana, a criatividade é a aplicação da imaginação e a inovação fecha o processo fazendo uso do juízo crítico na aplicação de uma ideia. Isto teve e tem uma expressão significativa e é importante valorizar neste sentido. Vem na mesma linha do pensamento de Koichiba Matsura, que sustenta, por exemplo, no mundo confrontado com novos problemas à escala planetária, a criatividade, a imaginação e a capacidade de adaptação, competências que se desenvolvem através da educação artística, são tão importantes como as competências tecnológicas e científicas necessárias para a resolução desses problemas. O que, aliás, vem constando dos roteiros para a educação artística que vêm sucessivamente sendo publicados. Ora, quando nós chegamos aqui, nós compreendemos que há uma relação, então, entre a arte, a criatividade e o mundo da economia, o mundo do emprego. E não há necessidade de reduzir esta dimensão, ficando apenas ligados à ideia de que a arte é apenas uma entidade autónoma e não tem ela própria também uma vocação. Tem-no neste sentido, mas deve tê-lo neste sentido, sempre tendo em conta que não se deve reduzir a arte à criatividade. A criatividade não deve ter apenas uma dimensão de vocação empresarial, ela é própria daquilo que é o tal direito ao desenvolvimento do máximo das capacidades de cada um. Eu diria que, numa primeira conclusão aqui, citando Fernando Mora Ramos, que é um homem do teatro aqui entre nós, que talvez pudéssemos fazer uma pequena síntese neste sentido. Ele diz que o papel da arte é o de abrir possibilidades para dentro de mim mesmo. Ora, aqui estamos nós outra vez, com o regresso a Dominique Schnapper, ao desenvolvimento das capacidades, à importância que a arte tem neste domínio e àquele grande objetivo que nós tínhamos definido para uma escola que vive num contexto formado pela complexidade, pela diversidade, pela incerteza e pelo risco. Um outro ponto em que a sociedade dos nossos tempos vem fazendo afirmações com algum sentido de definitividade é o da renovação da distinção entre o certo e o incerto. Hoje voltamos a ter à nossa frente a ilusão de que podemos caminhar para a certeza das coisas. Isso que nos era apresentado numa perspectiva filosófica mais clássica é hoje apresentado através daquilo que é a nossa aproximação ao digital, à inteligência artificial e à possibilidade de virmos a atingir, fora de nós, a certeza das coisas. Eu gostava de fazer uma declaração de princípio que me parece importante, e que no fundo é esta, a minha perspectiva relativamente a isso é de toda a adesão, de toda a partilha daquilo que vai ser o progresso extraordinário que a partir do digital nós podemos construir, aquilo que vem sendo o desenvolvimento da tecnologia, a importância da tecnologia para nós podermos abrir caminhos novos e mundos novos. Tenho, devo dizer, alguma reserva quanto à ilusão das certezas e diria mesmo que tenho mesmo algum receio quanto à concretização da ilusão da certeza. Isto é, eu gostaria muito que entre o avanço tecnológico, entre o avanço do digital, o avanço da inteligência artificial e a condição humana,
se estabelecesse uma relação de diálogo no qual a condição humana assume sempre a sua prevalência, ainda que arrostando com a complexidade, com a diversidade, com a incerteza e com o risco. Eu, por exemplo, estou a falar-vos sem qualquer suporte tecnológico, uso-o uma vez ou outra, mas gosto de dizer, e repito com muita frequência, repetindo uma pequena experiência que tive há pouco tempo, numa intervenção na Fundação Gulbenkian, em que uma daquelas jovens que são sempre muito diligentes a apoiarem-nos naquilo que são os suportes técnicos que nós precisamos, me perguntou: o senhor doutor traz PowerPoint? Eu disse-lhe muito naturalmente, com algum sentido de humor que eu gosto de ter, disse: não, minha cara amiga, só Power. E é um pouco isto que eu julgo que nós devemos usar quando nos confrontamos com a questão da tecnologia, do progresso tecnológico. Não combater o progresso, mas não abandonar o poder. Quem tem ele? E é por isso que, por exemplo, a grande questão que se põe hoje perante as tecnologias de informação, perante a biotecnologia, perante as redes sociais e as comunicações das redes sociais, é exatamente essa. Não é o problema de saber qual o problema que resulta delas, é o problema de saber qual a nossa relação com elas, quem detém o poder sobre tudo isso. Para nós podermos dizer que se um dia chegarmos a uma ditadura digital, é bom que tenhamos a consciência de que o que está errado não é o digital, mas sim a ditadura. E no fim de contas, este problema não nos leva muito longe daquilo que foi já, nomeadamente no século XIX, com início um pouco antes, mas com expressão maior no século XIX, o grande conflito que então era justamente entre ciência e arte. E agora nós temos aqui um outro conflito que pode ser entre arte e progresso tecnológico, se quiserem, nesta dimensão que eu vos dei, ao progresso científico que conduz a esta dimensão. Eu citava muito rapidamente, porque julgo que é interessante, o pensamento do Prémio Nobel da Medicina, de François Jacob, quando, a certa altura, ele escreve: o trabalho científico está inexoravelmente ligado à ideia de um progresso, enquanto em arte nada há de semelhante. Uma obra de arte verdadeiramente acabada nunca será ultrapassada, nunca envelhecerá, enquanto que em ciência cada um sabe que mais cedo ou mais tarde a sua obra dará lugar a outra. E isto porque toda a obra científica dá origem a novas interrogações, porque é essa a sua função. Por outras palavras, Beethoven não ultrapassa Bach, nem Picasso ultrapassa Rembrandt, da mesma maneira que Einstein ultrapassa Newton. Coisa que Victor Hugo resume assim: Pascal, o sábio, está ultrapassado. Pascal, o escritor, nunca o estará. E, portanto, é bom que nós não percamos esta relação entre ciência e arte e, portanto, reconduzindo-nos uma vez mais à velha questão da relação entre o verdadeiro e o belo. O verdadeiro que nos é dado pela ciência e depois pela progressão da tecnologia, pela certeza que está como objetivo final do progresso, e o belo, que é aquilo que, no fundo, está ligado profundamente à arte como entidade autónoma. E aqui eu não resisti, porque estamos a falar de educação e de escola, porque estamos a falar de inquietação dos alunos, porque estamos a falar daquilo que, no fundo, é a surpresa deles perante a vida, e porque temos hoje uma tendência perigosa para também transformarmos o ensino e a produção do conhecimento na sua própria perfeição e, ao mesmo tempo, aproximá-lo o mais possível da garantia de certeza. Eu era capaz de vos pedir autorização também para perdermos 2 minutos, e eu estou muito perto de chegar ao fim, perdermos 2 minutos a falar da perfeição em arte. Leonard Bernstein crê que a obra perfeita será aquela que nós não podemos de modo nenhum imaginar diferente daquilo que é. E é muito curioso dizer isto, porque se nós não podemos de modo nenhum imaginar diferente daquilo que é, cá estamos nós a ser convocados como sujeito. Isto é, no fundo, agora que chegamos aqui, já podemos, com as avaliações que fomos fazer pelo caminho, dizer que então Leonard Bernstein diz que a obra perfeita é aquela que cada um de nós, conhecedor da arte, preparado para a interpretação, não pode, a partir dessa interpretação, imaginar diferente daquilo que é.
E é tão curioso isto, que enquanto uns entendem que a pintura Las Meninas é a mais bela pintura do mundo, outros, que também pensam assim, vêm dizer que o Aguadeiro de Sevilha é a obra perfeita de Velázquez, quando Velázquez é, no fundo, o autor de Las Meninas, e então não se percebe como é que Las Meninas é a obra mais bela de pintura do mundo e, ao mesmo tempo, a melhor obra do mesmo autor é o Aguadeiro de Sevilha. Ora, nós não precisamos de ficar aqui presos pela contradição. Precisamos é de ficar aqui entusiasmados com a contradição. Isto é, nós estamos num mundo onde a certeza é ela própria um desafio em que ela própria e o seu contrário fazem parte da própria dimensão cognitiva da arte. Por exemplo, a Vitorino de Almeida diz ele, a obra perfeita será a sonata em si menor de Liszt. Mas é o mesmo Vitorino de Almeida que confessa que se lhe perguntarem qual é a profissão de Verdi, ele responderia de imediato, músico. Mas se lhe perguntarem qual é a profissão de Wagner, ele hesitaria um pouco e responderia gênio. Mas logo a seguir acaba por nos dar uma informação que contraria esta, dizendo ele que um dia perguntaram a Rossini o que pensava ele de Wagner. E Rossini respondeu, esse rapaz tem momentos inesquecíveis. Lamentavelmente, também tem horríveis quartos de hora. E até o próprio Hugo Wolf, que nunca conseguiu a projeção fantástica que ele desejava na música, não deixou de dizer de Brahms que ele era um homem de gênio, felizmente sem nenhum jeito para a música. Como veem, portanto, nós estamos num terreno onde isto só transmite saúde, transmite dimensão humana. E isso é extraordinário, porque é isso que nos leva ao verdadeiro confronto entre o prazer, o conhecimento, o verdadeiro e o belo, e à expressão da relação entre o verdadeiro e o belo, que o próprio François Jacob nos transmite também, quando nos dá conta do discurso aos estudantes de Paris, feito em 1893 por Émile Zola, quando Émile Zola perguntava, a ciência prometeu a felicidade? E logo respondeu ele próprio, prometeu a verdade. Mas a questão está em saber se alguma vez se fará a felicidade com a verdade. E é por isso que quando nós falamos em arte e conhecimento, temos de saber compreender, por exemplo, o pensamento de La Rochefoucauld, quando um dia disse que se não tivesse havido romances de amor, o amor seria desconhecido. Ou quando o nosso Oscar Wilde garantiu que em Londres não havia nevoeiros antes do pintor Whistler os ter retratado em tela. Ou até nós podemos dizer que o que seria das janelas de Lisboa sem António Guto ou sem Maluda. Ora, isto significa o quê? Onde é que eu queria chegar aqui? Que, no fundo, nós estamos, através da arte, no campo nuclear da condição humana e do ser humano. A arte como forma de transcendência terrena dessa qualidade humana e dessa condição humana. E aqui nós podemos então concluir que o pensamento crítico, a escolha, a consciência crítica, esta dimensão de transcendência, são elas próprias a coesão forte que define o verdadeiro sentido da humanidade. E portanto podemos continuar a apostar com Edgar Morin, quando ele nos dá os 7 pilares para a educação no século XXI, quando ele diz que devemos caminhar sempre para o respeito pela humanidade como comunidade de destino. Ou se quisermos retermos as palavras de Michael Epstein, quando ele nos diz que a educação é uma coisa de humanos com humanos para o bem da humanidade. Eu tinha agora aqui o terceiro capítulo, breve, para vos falar agora sim já da arte e da sua experimentação, isto é, das expressões artísticas e do modo como elas se manifestam no interior da escola. Eu vou fazer a correr, depois no debate podemos ir mais longe, não quero maçar-vos mais ainda do que já vos macei até aqui, mas gostaria de vos sugerir apenas isto, e deixo à vossa consideração, obviamente, sabeis disto muito mais e muito melhor do que eu. Eu não creio que a escola deva servir
para fazer simulacro de artistas, para a manifestação dos talentos, que no fundo acabam por ficar sempre muito limitados à dimensão crítica dos respectivos pais ou encarregados de educação. Eu julgo que isso pode ser alguma coisa que depois resulta do conhecimento da arte e que então pode depois encaminhar-se para os domínios em que a educação artística é já uma educação específica, seja através da subsidiariedade, seja através da formação especializada no domínio da arte. Mas na escola não. A experimentação deve ser ela própria uma forma de chegar outra vez ao conteúdo da arte. E aqui há aquilo que me parece fundamental na escola, que é o trabalho sobre o processo de criação artística, sobre a compreensão do que é o processo da criação artística. E nesta medida, evidentemente que é fundamental que a criança experimente, mas que experimente nesse sentido, através da simulação, se quiserem. E isto pode acontecer nas artes plásticas, para onde a criança aprenda a diferença entre o olhar e o ver, e este ver o possa levar a uma interpretação concreta, em que ele possa ensaiar, testar, com certeza que sim. No teatro, por exemplo, onde é muito importante compreender a importância da voz, a compreensão do diálogo, a própria perspectiva global através do tempo do que era o teatro e, portanto, a própria experimentação da performance e da representação, como acontece hoje, na dança e por aí fora. Eu estou agora a ser muito rápido a correr aqui, mas sempre que isso acontece, com uma nota sobre quem é o autor que se está a trabalhar, quem é o artista de que se está a falar, como se evoluiu historicamente relativamente a esse assunto, como é que há algum conhecimento sobre a história de cada uma destas expressões artísticas. E aqui é a relação entre o artista e a sua cultura. Nós temos muitas vezes o hábito de trabalhar a obra de determinados autores, mas raramente trabalhamos a pessoa do autor. E é muito importante isso, porque para a criança e para o jovem isso é um estímulo de implicação imenso. E, portanto, elas quando fazem a representação, quando fazem a simulação de pintura, quando fazem a simulação de bailado, elas devem ser reconduzidas a fazer perguntas, a pôr questões, exatamente para que possam verdadeiramente implicar-se. E, portanto, aí elas vão criar uma cultura estruturada, sobretudo em conhecimento, numa dimensão universalista do conhecimento e no desejo de ouvir a conhecer. Eu contava-vos um episódio rapidíssimo, numa sessão há pouco tempo, numa escola de ensino profissional, em que uma senhora professora jovem se manifestava incapaz de conseguir ter algum sucesso. Ela tinha a seu cargo a história do teatro. Era a disciplina. E ela dizia-me, doutor, eu não consigo, enfim, isto é uma zona muito difícil, é um habitat social muito complicado, eu não consigo sair da Grécia, não tenho hipótese nenhuma. E o que é que eu hei de fazer? Isso é que foi mal, porque eu podia ter, enfim, dito alguma coisa mais abstrata, mas quando ela me perguntou o que podia fazer, criou-me ali uma dificuldade. E eu dei-lhe uma sugestão e disse, doutor, já experimentou dar-lhe a história do teatro de trás para a frente? Como? Disse-me, quase como, abdicando definitivamente de uma carreira profissional. Eu disse, doutor, comece agora, comece pela performance, que é uma coisa que eles gostam muito e que fazem muito. Fale na performance, depois anda um bocadinho para trás, fala do teatro do oprimido, do boal, depois fala do teatro do invisível, lá dos nórdicos, depois fala do living theatre, vai ver que andando para trás, se a altura chega ao romantismo, vai ver com um bocadinho de sorte, quando chegar ao fim do ano já está na Grécia. E eu creio profundamente nisto. Porque o que é que nós temos ali, e sem qualquer crítica negativa, porque há muito hábito acumulado, nós temos ali uma relação entre o professor que vai dar a história e o aluno. Este professor, o que é que ele privilegiou? A história. A história é, por sua natureza, uma narrativa que tem uma cronologia. Nunca lhe passou pela cabeça virar aquilo de pernas para o ar. Nunca lhe passou pela cabeça dar a história ao contrário. E porquê? Porque ela pegou na sua cultura grega, foi para a antiguidade clássica e levou para lá os alunos que nunca mais quiseram encontrar-se ali, para que lhes interessava a Antígona, para que é que eles queriam Sófocles, para que é que eles queriam o Aristeia, para que é que eles queriam Eurípides, não. Mas fazendo ao contrário, ela consegue atingir exatamente o mesmo objetivo, não tem que prescindir da sua exigência quanto
ao conhecimento que quer transmitir e consegue implicar o aluno apenas porque agora ela o conhece verdadeiramente. E, finalmente, e este é um dos advérbios de modo bons que são usados em intervenções deste tipo, porque tem sempre um grande acolhimento por parte do público, finalmente, a importância da valorização da palavra e a importância da valorização da poesia. Não apenas poesia como capítulo da literatura ou da língua portuguesa, mas a poesia ela própria. Não nos podemos esquecer que Heidegger dizia: se quereis respostas, estudai ciência. Se quereis perguntas, lede poesia. Ora, nós vivemos hoje, felizmente, numa sociedade que, sobretudo, deve fazer perguntas. Um dos males, creio eu, da nossa sociedade é que estamos cheios de respostas e não conseguimos, por causa disso, resolver coisa nenhuma. Nós temos imensas perguntas para fazer. Talvez por isso valha a pena lermos poesia e fazer com que a poesia entre também pela escola, pelo lado da arte, pela via da arte. E então eu diria que para isto é muito bom nós podemos chegar a um espaço, e agora estou a falar de Macau e estou a falar da Escola Portuguesa de Macau, podemos chegar a um espaço onde nós sentimos, mesmo sem estar aí, pelos poucos contactos que foi possível ter, que há um papel significativo da comunidade educativa, da comunidade que envolve a escola, da comunidade que se interessa na escola, desde logo a partir das associações de pais ou da associação de pais, mas em geral de outros instrumentos e de outros elementos da comunidade. E é fundamental essa ligação. Nós não podemos pedir à escola tudo. E hoje exigimos dela muito mais do que aquilo que ela tradicionalmente deveria dar. E provavelmente é isso que tem de acontecer. Mas é fundamental que estabeleçamos com ela, enquanto comunidade, um contrato, um pacto de cumplicidade e não um pacto de aversão ou de conflitualidade. Esse pacto de cumplicidade há de ser construído a partir deste grande objeto comum, que é o de educarmos numa escola para o futuro, onde as perguntas são imensas, porque o futuro é complicado a vários níveis, seja social, seja de progresso, seja de destino final. E para isso eu voltaria ao professor, à dimensão crítica do professor, e citaria 3 autores. Goethe, que disse um dia: quem sabe fazer faz, quem não sabe fazer ensina. George Steiner disse há muito menos tempo: quem sabe ensinar, ensina. Quem não sabe ensinar, escreve livros de pedagogia. Ora, eu, que não sou professor, pelo menos não sou professor permanente, acabo por me deixar ficar, como sempre, no pensamento irreverente de Bernard Shaw, que diz que quem sabe, cria, quem não sabe, ensina. Ora, o que ele queria dizer com isto não era outra coisa senão isto. Quem não sabe, isto é, quem só sabe o que já sabe e ensina o que já sabe, não tem condições para poder ensinar numa escola do futuro. Quem sabe que o que sabe o leva, sobretudo, a ter dúvidas mesmo sobre aquilo que sabe, desenvolve nele o espírito criador de desafio do futuro, de ação em cooperação e de desenvolvimento das suas próprias capacidades em relação com as capacidades dos próprios alunos. Esse é o grande professor do futuro, essa é a grande professora do futuro, são essas professoras e esses professores que nós temos de aplaudir, a quem temos de agradecer e a quem temos profundamente de confiar. Essa é a minha perspectiva e eu agradeço-vos muito a possibilidade de me terem deixado manifestá-la aqui convosco. Fico agora, obviamente, à vossa disposição para podermos conversar quando quiserem. Muito obrigado. Doutor, já agora, não sei se... Deixa eu ver. Agora está-me a ouvir? Agora, se conseguir um bocadinho mais alto, então é excelente. Está-me a ouvir agora bem? Mas se ficar assim não tem mal. Pronto. Vou ligar pelo microfone do computador para ver se o som melhorava e para comunicar consigo mais facilmente. Não, mas está bem, eu ouvi bem, ouvi o que disse, sim, sem problema. Muito obrigado.
pela sua conferência. E agora passava Zoom. Existe já neste momento uma primeira pergunta que aqui está, e é essa que eu vou fazer. Uma das pessoas que me está a seguir via Zoom diz que a pergunta que faz é a seguinte: considera que o sujeito implicado na arte... Dr. Filipe Figueiredo, tente falar um bocadinho mais alto, mesmo que fique muito alto aí, porque eu estou a ouvi-lo muito sumido lá ao fundo. Eu agora percebo as palavras, mas não consigo ouvi-lo bem. Vou tentar então. Assim, a pergunta é: considera que o sujeito implicado na arte poderá deixar-se implicar mais naturalmente na linguagem e no conhecimento do outro? Será esta uma via amplificadora da educação inclusiva? Eu não consegui perceber, tenha paciência, diga-me outra vez. Considera, faz favor. Considera o sujeito implicado na arte, está a perceber? Acho, doutor. Se calhar temos que voltar ao WhatsApp outra vez. Então vamos fazer assim. Até já. Sim. Pronto. Soutor, a pergunta é a seguinte: considera que o sujeito implicado na arte poderá deixar-se implicar mais naturalmente na linguagem e no conhecimento do outro? Será esta uma via amplificadora da educação inclusiva no seu sentido mais amplo? Esta é para já a primeira pergunta que é feita. Vamos aguardar para ver se há pessoas que estão aqui presentes que fazem outras perguntas ou que apareçam outras via Zoom. Mas, entretanto, passava-lhe a palavra para responder a esta. Sim, muito obrigado. Eu julgo que... Eu creio que é possível responder que sim, sem qualquer sombra de dúvida. Porque hoje a questão do outro e da relação com o outro continua a ser muito trabalhada, e é importante que seja muito trabalhada, porque nós temos ainda alguma dificuldade em definir de uma forma consensual o que é verdadeiramente o outro. Nós, durante muito tempo, desenvolvemos, e bem, porque isso permitiu algum progresso, o chamado direito à diferença. O direito à diferença, a certa altura, resvalou um pouco para uma relação de superioridade e inferioridade. Isto é, era aquele que correspondia ao padrão, que aceitava nas margens do padrão o diferente, e que, portanto, tolerava a diferença, incluindo-a na ordem, mas ficava com poder sobre ela. A pouco e pouco, desenvolveram-se duas outras perspectivas. Uma, a da diversidade, e a diversidade tem esta vantagem: a diversidade torna todos iguais na sua diferença. Cada um é como é e é diverso do outro. Isto não tem a ver com o relativismo pós-moderno, é outra coisa, não vamos agora por aí. Tem apenas a ver com a identificação do outro como um diverso. Outros preferiram manter a diferença, mas acrescentaram a diferença com igualdade. Seja como for, o outro que reconhecer como eu. Nós, reconhecimento, podemos, do ponto de vista essencial, do ponto de vista dá o direito à autoridade, o direito à igualdade na relação e, nessa medida, aquilo que é a nossa capacidade de interação com o diverso. Percussão decisiva, visto que, de uma maneira geral, a nossa relação com a arte é também uma relação com o que é diferente, com o que é diverso, em muitos aspectos, inclusivamente,
nós somos chamados para expressões artísticas e para a consideração de expressões artísticas que são muito uma relação de combate com a nossa própria consciência, de combate com a nossa própria visão do mundo e da vida, ficando apenas nós a compreender que há outras dimensões de compreensão do mundo e da vida que nos são dadas por ele. Portanto, isso parece-me que sim. Por outro lado, há outra dimensão na qual a arte pode ser muito aglutinadora em termos de coesão. É que a arte, em princípio, está no desejo de cada uma das crianças e de todas elas aqui. Não há criança nenhuma que não tenha alguma implicação através de uma qualquer expressão artística. E isso é um campo de encontro muito mais do que aqueles de conhecimentos especializados, muito próprios, que muitas vezes ficam fechados a uns e não a outros. Ora, como essa ideia de inclusão universal me parece absolutamente essencial como desígnio, não vamos conseguir, evidentemente, garanti-lo, e muito menos de um momento para o outro, mas como ela deve ser um desígnio que deve animar a nossa ação, tudo que sejam instrumentos desta natureza são absolutamente indispensáveis para nós podermos criar espaços de convivência e de convivialidade na diferença e não continuarmos a afirmar aquilo que era muito tradicional, em que há uma norma fechada, estrita, rígida, que normalmente pode ser usada por aqueles que também têm outras condições para poder usar e que depois levam à exclusão definitiva de todos os que não estão em condições de poder fazer. E, portanto, esse processo dinâmico de chamada de todos à partilha da condição humana e da vivência da condição humana parece-me ser isso que, no fundo, deve determinar o valor fundamental da inclusão, e nisso a arte tem também um papel decisivo. Se há alguma pergunta aqui da sala? Sim, pode ser. Eu faço por aqui. Ligo e faço. Pronto, doutor, entretanto está aqui mais uma pessoa que irá fazer uma pergunta. Vamos só aguardar. Aquilo que eu, já agora aproveitando a oportunidade, a pergunta que lhe fazia neste momento, atendendo à especificidade de Macau e àquilo que acabou de dizer sobre a linguagem, e onde numa mesma escola confluem várias culturas, várias línguas maternas, a pergunta que eu lhe faço é esta. Poderá a arte ser um denominador comum ao nível da educação quando existe uma diversidade tão grande? É claro que pode. É claro que pode, e provavelmente é mesmo assim no imediato, não direi o único aspecto onde nós podemos encontrar um denominador comum, mas é um dos aspectos onde fundamentalmente esse denominador tem uma projeção para ser comum. Mas é bom que nós o acompanhemos de várias formas de informação e de conhecimento. Por exemplo, eu não posso pegar por exemplo, falei-vos do teatro há pouco. Evidentemente que o trabalho que se faz no teatro, através de uma cultura estética ocidental, está longe daquele que se faz através de uma cultura estética oriental. Quer todo o teatro chinês, quer o teatro oriental de outras dimensões, o japonês, por exemplo, o teatro No, etc., são expressões diferentes, completamente diferentes. Agora, é muito curioso, porque o teatro chinês, por exemplo, é aquele que, antes de tudo, começa por ser um lugar de encontro de várias expressões artísticas. Hoje isso é muito comum a partir do século XX, do princípio do século XX, finais do século XIX, enfim, não vamos agora entrar por aí, mas com a chamada obra de arte total e o desenvolvimento que o teatro veio a conhecer aí, mas até há relativamente pouco tempo, em termos históricos, do ponto de vista ocidental, o teatro era texto e representação do texto.
os atores, no fundo, eram os principais e o texto determinava o dramaturgo que nos dava o próprio texto. O cenário, por exemplo, que é uma coisa que no teatro chinês foi sempre menorizado, sem pouca importância, visto que os próprios corpos, o movimento, a música, a dança, aquilo que no fundo era a transposição de culturas populares diretamente para a própria representação, marcava essa dimensão. Ora, nós não podemos passar isto sem dar informação sobre isto e sem podermos despertar o interesse nuns por aquilo que é a manifestação dos outros. E, portanto, é preciso saber também, quando falamos de escola, nós estamos a falar hoje desde a pré-primária até ao fim, bem, neste caso concreto, do secundário, poderíamos ir até ao fim do superior. Também temos que saber qual é o momento neste percurso mais adequado para envolvermos determinado tipo de manifestações. Agora, há um lado importante, que é justamente o da emoção, aquele que eu vos referi também a certa altura na minha intervenção. Esse lado emocional é muito possível de ser trabalhado também com uma aproximação a reações comuns. É evidente que também o próprio estímulo das emoções também está muito marcado por diferenças culturais. E essas diferenças culturais têm necessariamente que ser mantidas. Agora, o que nós não podemos é fazer confusões quando estamos em espaços interculturais como esse que acontece, nomeadamente na vossa escola. Nós não podemos fazer confusões no sentido de que estamos a criar uma linha monolítica de padrão para a qual queremos fazer convergir todas as diversidades ou todas as diferenças. Nós temos de encontrar um ponto de alguma equidistância onde nós possamos fazer convergir as pessoas nas suas próprias diferenças. Eu dou-vos apenas um exemplo daqui, porque é o que eu conheço. Há relativamente pouco tempo também, numa escola, um senhor professor me perguntou o que é que eu achava do esforço que ele estava a fazer, e eu não digo isto com nenhuma ironia, pelo contrário, digo isto com grande respeito por esse esforço, porque ele tinha uma comunidade cigana grande na escola, ele era professor de música, e ele dedicou-se a aprender música cigana, e a interpretar a música cigana em viola. E ele trabalhou, e quando sentiu que estava em condições de o fazer, foi-se dirigir às comunidades ciganas e passava a ir tocar música cigana para criar uma relação de proximidade entre a comunidade cigana e a escola através do seu professor. E eu elogiei-o muito, evidentemente, não podia deixar de o fazer, mas depois fez-lhe uma pergunta que foi, mas já agora, porquê é que não trouxe a comunidade cigana a vir tocar à escola? Ele fez um silêncio curioso, porque eu acho que ele nunca tinha pensado nisso. E isto não em nada o deslustra, porque muitas vezes nós temos paradigmas e padrões que, de certo modo, também nos levam numa direção, nós depois criamos uma implicação grande com aquilo que estamos a fazer e perdemos um pouco a visão global das coisas. Ora, evidentemente que a partir do momento em que a comunidade cigana foi tocar uma ou duas vezes à escola, os ciganos passaram a fazer parte da escola. E pronto, e depois agora é preciso trabalhar o resto, não é só assim, estas coisas não se batem os dedos e resolvem-se. Agora, o que nós precisamos é de, e eu vou dizer isto muito à vontade, porque estou perfeitamente consciente de que no vosso caso é isso que se passa, nós temos que passar de um discurso da inclusão para uma cultura da inclusão, uma cultura interiorizada, para um sentimento de inclusão, para uma naturalidade da inclusão. Porque é perigoso, às vezes, termos um discurso até intelectualmente honesto, um discurso com o qual nós concordamos, mas somos traídos a cada esquina pelos nossos próprios estereótipos, pelo modo como o trabalhamos. E precisamos de ter abertura ao outro, no sentido de nos deixarmos inspirar pelo outro, não para ficarmos como ele, mas para nos deixarmos inspirar e ver o que é que no outro pode existir que seja claramente enriquecedor da nossa própria vontade de consolidar uma convivência entre pares na sua radical diferenciação. Mas, mais uma vez, é evidente que a arte é aqui um dos pilares fundamentais para que isso aconteça. Aliás, basta, por exemplo, que nós possamos um conjunto de crianças de várias origens a representarem o mesmo espetáculo, desde que verdadeiramente nós, cultos como somos, criamos espetáculos diversificados por forma a que elas transitem do espetáculo de uma cultura para o espetáculo da outra cultura
e não darmos a ideia de que há uma cultura predominante que é que tem o espetáculo que deve ser, para a qual convoca todos os outros. E, portanto, isto são caminhos, formas criadoras também e criativas também de conseguirmos esse objetivo que me parece muito vosso e que eu gosto muito de, obviamente, partilhar convosco. Sim, doutor, duas perguntas aqui de uma pessoa que, neste caso, está aqui na sala. A primeira pergunta que faz é a seguinte: qual será o tempo mais útil que a escola tem ou deveria ter para estimular no aluno o gosto pela arte? Entrando os alunos às 8 horas e saindo todos os dias depois das 4, às vezes, tendo aulas às vezes até às 18, qual era para si o tempo ideal para esse estímulo? E se os horários existentes não são excessivos? E depois uma segunda pergunta, em que está de certa forma interligada, que é: qual é a disponibilidade da escola para sair da fixação de transmitir conteúdos programáticos para a avaliação dos mesmos? Eu tenho muito. Eu não sei a que horas pensam ir deitar-se, mas eu vou tentar, apesar de tudo, responder em tempo de vos permitir, enfim, um uso do vosso tempo que não seja inconstitucional. Vamos lá ver. A questão que põe, evidentemente, cada um de nós tem na sua cabeça um modelo para resolver o problema e para responder à sua questão. Mas a questão que pões tem muito que ver com aquilo que eu disse inicialmente. E eu aí pedia-vos, não quero pedir, obviamente, era só o que faltava, a vossa concordância relativamente aos meus pontos de vista, de modo nenhum, isso era o que faltava também. Mas o que eu vos peço é que não vejam a intervenção que eu fiz como uma tentativa de manifestação, de qualquer erudição. De maneira nenhuma. Tudo aquilo que eu disse tem, na minha perspectiva, no meu ponto de vista, tudo aquilo tem a ver com o dia-a-dia da escola e com a prática na escola. Agora, quando eu estou, a primeira parte, toda ela, a falar da autonomia da arte, eu estava indiretamente a responder a essa questão. Isto é, se nós estivermos de acordo com isto, nós temos de encontrar horário próprio. Não é perguntar, depois de despachado o currículo e depois de dada a matéria e dado o programa, qual é o tempo que nos resta depois para isto. Não, nós temos que fazer com que isto seja também parte nobre do programa. E aqui, provavelmente, há necessidade de refletir, de pensar, de ver o que tiramos dali, de acolá, como fazemos os acertos, etc. Mas isso aí, a qualidade pedagógica, o esforço que tem sido feito por vós, a vossa cultura, parece-me que é mais do que bastante para garantir que isto pode acontecer. E, por outro lado, também, obviamente que nós não podemos, de um momento para o outro, passar de uma realidade que é, apesar de tudo, menos expressiva, para a exuberância que essa realidade nos permite, que nos sugere que lhe seja dada. Portanto, temos que fazer caminhando. Agora, as questões que coloca são um pouco essa. Como é que nós vamos encontrar uma solução que não respeita a autonomia da arte por forma a fazer com que aí nós possamos trabalhar a autonomia da arte? Isso é que não pode acontecer. Portanto, nós temos que ver qual é o peso que a arte deve ter. Na minha opinião, deve ter um peso igual às disciplinas essenciais. Eu devo dizer-vos, não é agora aqui, não era caso para isso, eu devo dizer-vos que todas as licenciaturas, na minha opinião, todas, independentemente de serem mais ciências exatas, mais humanidades, todas deviam ter, ao longo de todo o curso, uma disciplina de História da Arte. E quando digo História da Arte, não é fazer a cronologia da arte, é pegar em toda a arte, através dos tempos e através das formas, e ir trabalhando sempre. Porque essa é, na minha perspectiva, é o grande reduto onde nós nos podemos encontrar enquanto pessoas, seres humanos, que olham para si próprios e se repercutem orgulhosamente por aquilo que fizeram ao longo da vida.
Há o poeta Cioran, romeno, que é um homem agnóstico, ateu, muito agressivo, e que um dia disse: Deus tem de agradecer a Bach, porque Bach é talvez a prova verdadeira da existência de Deus. E, portanto, isto tem, cá está, isto tem um lado herético, desde logo, se nós o quisermos ver pelo lado da religião, mas mostra como nós que vivemos encantados com aquilo que a ciência e a tecnologia nos permite fazer, e ainda bem, eu próprio também vivo, eu gosto imenso de me deslumbrar, mas precisamos de não perder o encantamento extraordinário que nós conseguimos através da arte, e por isso aquela transcendência que eu há pouco vos referi. Ora, hoje, na minha perspectiva, a resposta está aqui. Temos que dar à arte lugar próprio nos horários nobres da escola, para que ela possa ter aí o mesmo papel que tem a matemática, que tem a língua portuguesa, etc. O problema da ligação aos modelos de avaliação. Eu propositadamente não falei nisso, porque eu tenho uma posição que é muito radical e que não pode ser passada assim, de um momento para o outro. Ela é muito radical. Eu reconheço mesmo esse radicalismo, mas não, e sustento um pouco como metodologia de argumentação, se quiser. Eu não tenho uma visão radical na prática, não aplicaria assim na prática o modelo que tenho, mas gosto de o apresentar nessa radicalidade para permitir que outra radicalidade se oponha e que nós possamos encontrar o ponto de equilíbrio adequado. Eu tenho muito esta ideia. Numa escola, sobretudo numa escola pública, eu não sei também qual é a diversidade e como é que são as diferenças sociais que habitam a vossa escola, e portanto não posso falar da vossa, como é evidente, mas numa escola pública de frequência obrigatória, onde estão todas as crianças, eu costumo dizer, fazendo algum humor também, mas com uma caricatura que eu julgo que é suficientemente exemplificativa, eu costumo dizer que nós temos, ainda hoje, um extraordinário modelo de educação e de escola. O que atrapalha são as crianças. E o que é que eu quero dizer com isto? É um pouco aquilo que eu vos dizia no início. Nós passamos do aluno para os alunos. E, portanto, nós não podemos continuar a ter uma escola construída de cima para baixo, top-down, como se diz agora. Nós temos que procurar reconstruir a escola agora num modelo bottom-up, de baixo para cima. Isto é, quem são as crianças, quais são as diferenças imensas que há entre elas e como é que nós vamos trabalhar um processo de inclusão universal, mas que seja exigente. Eu acho que isto aqui é fundamental para não deixarmos cair a ideia de que nós temos ou exigência ou inclusão. A exigência gera exclusão, isso é natural, ou então dizer que se quisermos inclusão, a inclusão gera facilitismo, isto também seria natural. Eu acho que esta é uma forma errada de pôr a questão, seja de uma forma, seja de outra. Eu creio que nós não podemos perder o desígnio da inclusão universal, nem devemos abandonar o princípio da exigência. E, portanto, temos que saber como fazemos isto. Eu acho que há um mito hoje nas escolas, que é um mito que favorece o funcionamento cotidiano da escola, mas que não permite que ela atinja grandes destes objetivos, e que é o mito da igualdade. Nós continuamos a tratar todas as crianças igualmente. E isto reflete-se e repercute sobretudo no modelo de avaliação. Nós temos um modelo de avaliação que, em muitos aspectos, e repito mais uma vez, não estou a falar da vossa escola porque não conheço o anterior, o cotidiano da vossa escola, mas em muitos aspectos, o modelo de avaliação condiciona totalmente o modelo pedagógico, a formação e o ensino. E a aprendizagem, portanto. Isto é, nós, no fundo, temos um modelo de acordo com o qual todas as crianças, no mesmo dia, à mesma hora, no país inteiro, em todos os lugares, sabem responder da mesma maneira às mesmas perguntas. Ora, isto é uma negação da realidade completamente. E, portanto, nós por aqui vamos fazer o quê? Vamos selecionar. E, portanto, vamos excluir. Por outro lado, nós criamos a ideia que a escola tem que ser competitiva. Isto é, tem que ter competição interna. Eu não tenho nada contra, por exemplo, os quadros de honra, contra o melhor aluno porque eu acho que isso é estimulante. Agora, o que nós não podemos é ter a competição na natureza da escola. Porque a competição, por sua própria natureza, gera vencedores e vencidos. Ora, então não podemos falar de solidariedade depois, nem podemos falar de interesses comuns que todos partilham.
Dir-me-ão, mas a sociedade é competitiva, como é que você forma para essa competição? Justamente formando para a autonomia e para a solidariedade. Eu sair da escola um ser autónomo, estou perfeitamente preparado para a competição. Não é por sair lá vencedor ou vencido da competição que eu estou preparado para a enfrentar, tendo em conta as características diferenciadas dela cá fora. E, portanto, eu tenho que pegar nisto e fazer um caminho que tem que ser um caminho muito lento. Nós não podemos chegar ao modelo de avaliação, assente sobretudo em testes e exames, e de repente dizer isto desapareceu tudo e vamos passar para uma avaliação contínua, que não é uma avaliação ao longo do tempo, é uma avaliação individualizada. Isso sim, portanto, turmas menores. Provavelmente, o desaparecimento dos anos letivos e ter apenas grandes ciclos e as passagens serem feitas entre ciclos, porque o ano letivo muitas vezes não permite a progressão de um mau aluno que, quando está a começar a arrancar a progressão, chegou ao fim do ano. E, portanto, o trabalho que é preciso fazer perante ele para lhe dar confiança, para fazer com que ele seja capaz depois de progredir e atingir o não insucesso, que também não é necessariamente a mesma coisa do sucesso máximo que nós temos. E, portanto, este é um campo que eu gostaria muito que fosse colocado à consideração do pensamento e do pensamento crítico dos professores e das professoras, que são quem mais diretamente lida com ele. E é por isso que eu me coloco na posição radical, no sentido de dizer, enquanto nós mantivemos um modelo que temos de testes e de exames, nunca teremos uma inclusão universal na nossa escola. Quando o governo diz que o nosso objetivo é que não haja retenções, o governo diz mal, porque o objetivo é correto, mas é mal dito. Aquilo que o governo devia dizer é que o nosso objetivo é que não haja insucesso, que é uma coisa diferente, porque não haver retenções não significa que haja sucesso, significa só que há passagens. Ora, mas isso não é sucesso, o sucesso é aprender, e portanto aprender é que é fundamental. Ora bem, e portanto o que é preciso dizer é isto, nós temos que ter um modelo em que não haja insucesso, e não um modelo em que não haja retenções. Eu, por exemplo, devo dizer-vos que, não sendo eu favorável aos exames e aos testes, aceito que haja situações excepcionais em que a retenção possa ser o grande estímulo para um trabalho que está a ser desenvolvido, que não atingiu ainda minimamente condições de passagem, mas que está muito em condições de poder fazer e que não pode perder, por exemplo, aquilo que foi trabalhado anteriormente. Agora, o que eu gostava de dizer, sobretudo, é isto. Eu não estou nada interessado em ter ou não ter razão, até porque eu não tenho suficiente convencimento de que a razão me assista a mim. O que eu tenho pena é que não haja um debate sério sobre isto. Um debate a sério, um debate democrático, em que as convicções contrárias se confrontam, mas se confrontam entre pessoas inteligentes, cultas, delicadas e que tenham verdadeiramente o espírito democrático para as poder discutir. E não esta guerra entre um lado e outro lado, em que se há inclusão não há exigência, se há exigência há exclusão, e não saímos disto, porque isto está carregado de estereótipos e muitas vezes aqui também é fundamental chamar o papel das associações de pais para que elas tenham aqui também uma tomada de posição em que sejam capazes de compreender que há interesses próprios, que são os dos seus filhos e que são perfeitamente legítimos, mas há também interesses comuns relativamente aos quais os interesses próprios dos filhos também têm que dialogar. E por isso as associações de pais, na minha opinião, também deveriam constituir-se por pais que não têm filhos a estudar, para que eles pudessem assumir-se como pais sociais e representassem no interior da escola aquelas crianças que não têm representação nenhuma e que, portanto, não têm também qualquer poder de fazer ouvir a sua voz ou, de certo modo, serem consideradas também como realidade a tomar em conta. Portanto, nós estamos no centro, núcleo duro de uma grande complexidade. A questão é saber se queremos reduzi-la, fugir dela e fingir que está tudo bem, ou se aceitamos enfrentá-la, conversar, cometer erros, mas darmos aqui um salto significativo que tenha como grande objetivo esse que me parece que é comum a todos nós, que é o de que, de facto, nós possamos ter um espírito cada vez mais inclusivo na nossa escola e no modo como com ela trabalhamos as nossas crianças. Sim. Soutor, muito obrigado. Também não queremos cortar-lhe a hora de almoço. E uma vez que vai terminar, a última palavra tem que ser a sua, como é evidente. Tem que ser necessariamente a sua. E, portanto, é só uma palavra para vos dizer
que não estando aí, não podendo estar convosco, não tendo esse prazer, dizer-vos que tive muitíssimo gosto em ter podido falar convosco e pedir-vos uma vez mais que não me tenham escutado como se eu estivesse a falar para vós. Estive a falar convosco, esse foi o meu objetivo, poder falar convosco, trazer até vós o que é o meu pensamento, a minha reflexão, mas as minhas dúvidas, as minhas inquietações e as minhas incertezas, eu diria, camufladamente na convicção com que eu falo, as minhas perguntas, porque é isso que eu julgo que vale a pena que nós possamos fazer, e aquilo que eu pude apurar sobre o vosso trabalho, sobre a avaliação que já tem sido feita sobre o vosso trabalho, devo dizer-vos que é para mim uma honra muito grande ter estado junto de vós e na vossa escola, e gostaria de vos deixar mais uma palavra de felicitações por um lado e de grande incentivo por outro. O trabalho que estão a fazer aí é muito importante para todos em geral, mas para os portugueses, para a língua portuguesa, para a cultura portuguesa é decisivo, e todos nós temos que vos agradecer muito sentidamente. Muito obrigado por isso, e agora dou por terminadas as minhas palavras, que foram muitas e longas durante este bom bocado da nossa manhã-tarde. Muito obrigado mais uma vez. Sim, 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 sim. Estou? Sim. Pronto, muito obrigado pelas suas palavras, muito obrigado pela conferência e por tudo aquilo que aqui nos disse e que tantas dúvidas também nos sobressaltam, e é bom ver que às vezes dúvidas que a escola tem, que os pais têm, que são partilhadas internacionalmente e também por si. Resta-me agradecer a presença de todos. A Associação de Pais está muito grata por ter aceito o nosso convite e passava ao Dr. Salles Marques para dar as palavras finais. Muito obrigado, Dr. Sr. Doutor, apenas 2 palavras, porque já muito foi dito. Nós estamos verdadeiramente sensibilizados pela forma como partilhou connosco o seu pensamento, dialogou connosco, e isso é fundamental. E acabamos de ouvir uma grande lição, uma verdadeira aula magna, como foi há pouco dito, e, portanto, esperamos que num dia não muito distante, e quando as coisas todas melhorarem e pudermos viajar, que tenhamos o prazer de o receber aqui em Macau e na Escola Portuguesa de Macau. Muito obrigado. Haja. Muitíssimo obrigado.